Olá, hoje nós vamos concluir nossa viagem pela Rota das Águas das Adutoras de Pernambuco. Nós já conhecemos os benefícios levados à população do Agreste e do Sertão com os sistemas de Jucazinho e Oeste. Agora vamos enveredar pelos caminhos da adutora do Pajeú, uma obra que vai fornecer água de qualidade a populações urbanas e rurais de 30 localidades pernambucanas. A estimativa é de que mais de 500 mil pessoas sejam beneficiadas. Este é um dos destaques do programa Conhecer de hoje. Espera angustiante. Moradores do interior de Pernambuco aguardam ansiosos a construção da adutora que promete pôr fim aos dias de sofrimento. Força de um manancial. Rio São Francisco cumpre mais um papel. É a fonte que vai alimentar a adutora do Pajeú para levar dignidade à população do interior de Pernambuco. Água e cultura. Na rota da adutora do Pajeú, vamos visitar Serra Talhada, terra de Lampião, do Chachado, de mulheres bonitas e homens letrados. Altos e baixos. Balanço da agropecuária cearense destaca aumento da área plantada, colheita recorde, mas milhares de produtores ficam fora do seguro safra. O programa Conhecer está no ar. Aumento da área de plantio, safra recorde e incentivos aos produtores rurais. O cenário retrata como foi parte de 2008 para a agropecuária cearense. Mas o balanço geral não foi positivo. 15 mil produtores ficaram fora do seguro safra. Desta vez, o governo não conseguiu alcançar as metas para garantir desenvolvimento em todas as regiões do estado. Em 2008, o governo do Ceará criou o Fundo Estadual da Agricultura Familiar, deu isenção de ICMS para pequenos e médios produtores, plantou mais áreas de oleaginosas destinadas ao programa Biodiesel e, apesar das fortes chuvas no estado, registrou uma safra de 1.129.000 toneladas de alimentos. Nós tivemos uma grande safra no que diz respeito à agricultura de sequeiro, praticamente quase a mesma safra recorde do estado que foi de 2006, só não tivemos uma safra recorde diante do excesso de chuva que o estado teve. Mas se por um lado há motivos para comemorar, o estado não conseguiu alcançar algumas metas, como o programa de implantação de sistemas de água. Foram construídos 300 equipamentos, o objetivo eram 557. Segundo o secretário Camilo Santana, faltou entrosamento do poder municipal. Teve município que tinha projetos, teve municípios que não fez os seus projetos. Aí, talvez por falta de interesse das comunidades ou por falta de interesse do próprio gestor do município. Enfim, mas o que nós estamos fazendo um balanço, passando esses sistemas para 2009 e permitindo, inclusive, que os novos gestores que vão assumir a partir de 1º de janeiro possam aí se manifestarem no desejo de realizar essas obras importantes e necessárias para a população rural. Segundo Camilo Santana, a mesma falta de parceria aconteceu com os municípios onde agricultores ficaram fora do Garantia Safra. 300 mil vagas foram disponibilizadas em 2008, mas cerca de 15 mil pessoas não foram beneficiadas pelo seguro. O governador tomou a decisão de criar um decreto colocando que o município que ficar inadimplente com o programa Garantia Safra não receberá repasse de convênio do estado, então, transferência direta do estado para os municípios. Então, isso é uma decisão importante que vai assegurar, nos próximos anos, vamos dizer assim, não vai garantir, mas vai praticamente estimular para que os municípios não fiquem inadimplentes. Outro desafio do governo é traçar estratégias para a evolução do programa Biodiesel no Ceará, que atualmente só produz 15% da matéria-prima de que a Petrobras precisa. Entre os projetos previstos para 2009, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário prevê a ampliação de investimentos destinados à construção de sistemas de abastecimento e saneamento, o aumento da distribuição de sementes e mais recursos para assistência técnica de agricultores. Em 2009, a parceria com a Petrobras no programa Biodiesel também deve ser ampliada, além da regularização fundiária em 84 municípios cearenses. Isso vai permitir que praticamente boa parte do estado do Ceará tenha a sua regularização, ou seja, as pessoas tenham o documento da terra, o documento da sua propriedade e com isso possa ter acesso ao crédito
nas instituições financeiras. Isso é um avanço importante para as pessoas que sobrevivem, que vivem da atividade agrícola e pecuária. Veja daqui a pouco no programa Conhecer Investimentos no Nordeste. Balanço do BNB destaca aumento da liberação de crédito e a previsão de novo aumento em 2009. Sem crédito, não há desenvolvimento. No Nordeste brasileiro, os financiamentos ajudam a impulsionar negócios nas zonas urbana e rural. O Banco do Nordeste é uma das instituições que mais investem na região. Em 2008, a liberação de crédito cresceu 76,5% em relação a 2007, com destaque para as aplicações do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, que oferece crédito aos setores produtivos. Os números apontam 2008 como ano de melhor desempenho na história da instituição, com um total de 13 bilhões e 200 milhões de reais contratados, 5 bilhões e 800 milhões a mais que no ano anterior. O volume de crédito do banco, que espelha então o saldo das nossas aplicações, ele apresentou no ano de 2008 um crescimento de 41,6%. O saldo do crédito no país, segundo os dados da FEBRABAN, evoluiu no ano passado da ordem de 30%. Então o banco ele apresentou uma performance acima da média do sistema bancário nacional. O BNB também teve aplicação histórica de recursos no Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE. Em 2008, a principal fonte de recursos do banco contratou 7 bilhões e 700 milhões de reais, 80,6% a mais que em 2007. Se as operações feitas no âmbito do PRONAF forem descartadas, o crescimento de financiamentos com recursos do FNE chega a 110%. Em contrapartida, pouco menos de 700 milhões de reais foram destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A redução da demanda de crédito para o programa está ligada ao alto índice de inadimplência. Num determinado município, o nível de inadimplência atinge um certo patamar de inexequibilidade, então se para todo o processo de financiamento daquele município. É verdade que a gente continua atendendo aqueles que estão adimplentes, mas se para o avanço de financiamento naquele município. Os dados levantados em âmbito regional refletem a situação do Ceará, que registrou crescimento maior que a média do banco. Nossas contratações, comparando aí 2008 globais com 2007, nós saímos de 1 bi e 22 para 2 bilhões 105, mais do que dobramos, fizemos 2 em 2007, mais de 2 em 2007 em 2008, crescendo aí 105,9%. Outro destaque é a importância do programa de microcrédito produtivo orientado, o CredAmigo, que completou 10 anos em 2008 e contratou 1 milhão de operações, desembolsando mais de 1 bilhão de reais para fortalecer as atividades no mercado. O BNB prevê a abertura de mais 6 agências na região Nordeste, além da expansão da atuação do banco para o Rio de Janeiro. No próximo bloco, o projeto da adutora que vai terminar com a espera angustiante por água de moradores do interior de Pernambuco. A adutora do Pajeú será alimentada pelas águas do Rio São Francisco. O manancial vai mostrar mais uma vez a sua força. O governo federal liberou 15 milhões de reais para o Departamento Nacional de Obras contra as Secas continuar a construção de 2 barragens no Ceará, Taquara, em Cariré, e Figueiredo, em Alto Santo. Os recursos, segundo o DENOX, garantem a continuidade dos empreendimentos até fevereiro. Juntas, as 2 barragens vão ampliar a oferta hídrica cearense em quase 800 milhões de metros cúbicos. As obras estão incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento até 2010. Com a garantia de investimento de 300 milhões de reais, incluindo, além das construções, reassentamento, desapropriação e preservação ambiental.
projeto da construção da adutora do Pajeú no interior pernambucano é redenção sonhada para famílias que têm dias difíceis sem água em casa, dependendo de carros-pipa, de chuva que demora a chegar. A fonte da adutora é o Rio São Francisco, o gigante manancial brasileiro, responsável pelo desenvolvimento de um imenso vale e que, mais uma vez, vai ajudar a população do semiárido a ter uma vida mais digna. Meu sonho é que eu queria que melhorasse, né, aqui o ambiente, que chegasse água boa, mas aqui, pelo jeito que eu acho, né? A incredulidade de Ana Nelícia é compreensível. Durante toda a vida, a estudante nunca soube o que é ter água de boa qualidade em casa. Ela e todos os moradores da comunidade Carqueja, no município de Floresta, no sertão pernambucano, vivem longos dias penosos, à espera de abastecimento regular. Hoje, a população da localidade está no conhecido circuito nordestino dos carros-pipa. Depende da boa vontade governamental, que nem sempre aparece. Dias sim, dias não, eles também recorrem a um poço, que acaba sendo a salvação para muitos aqui. O abastecimento aqui é precário. Aqui é um poço ali na roça de um irmão meu, que é quem abastece aqui essa vila com essa água desse poço. E além do poço, carro-pipa? Tem os carro-pipa que traz água do Rio de São Francisco para a nossa comunidade. O relato contrasta com o ar aprazível de Carqueja. Ela tem aconchego de lugarzinho pequeno, hospitalidade de bons anfitriões, mas uma enorme lacuna social a vencer: acesso ao mais básico dos direitos. Água ruim, muito ruim. E assim, pouca. Dia sim, dia não, nós temos 55 minutos, uma hora de água. Aí a gente precisa ficar correndo uma torneira e outra para pegar água. As consequências do abastecimento precário não demoram a aparecer. A gente chega em casa com dor de barriga, chega com dor de cabeça, a vez da água muito salgada. É péssimo. Salgada, péssimo, não presta pra nada a água daí. A gente às vezes traga água de casa para beber aí. Só diz que tem que ser essa daí mesmo, que não tem de onde pegar água boa pra gente. Os dias de lamentação e sofrimento podem estar mais perto do fim. A comunidade Carqueja, em Floresta, é uma das dezenas que vão ser beneficiadas com um empreendimento que promete mudar a realidade socioeconômica do sertão de Pernambuco. O projeto de construção da adutora do Pajeú vai dar segurança hídrica a este pedaço do semiárido tão prejudicado. A nossa equipe veio fazer o caminho da adutora. Percorremos o mesmo trajeto das centenas de tubulações que serão colocadas aqui para conduzir a riqueza da população. O percurso até o ponto onde a água será captada não deixa dúvidas sobre a principal carência da região. Tudo é tão cinza, tão seco, tão desolador. A paisagem do semiárido mostra-se nua, sem máscaras, grita a sua realidade mais sofrida, até que nossos olhos encontram a luz, refletida num espelho d'água sereno, o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, percorre mais de 8.000 quilômetros até a Foz, na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas. O gigantesco manancial é a força de todo um vale. Mesmo maltratado em alguns trechos, ele faz brotar frutos o ano todo, dá alimento ao homem, estimula o turismo, gera a energia que move o Nordeste. Aqui no município de Floresta, o Rio São Francisco vai assumir um outro papel fundamental. Ele será protagonista da redenção hídrica de milhares de famílias do sertão pernambucano. A adutora do Pajeú vai começar exatamente neste ponto, onde a água será captada do Rio São Francisco. A obra está dividida em duas etapas, numa extensão total de 596 quilômetros. Na primeira fase, a captação será de 217 litros por segundo, volume que vai atender 174 mil pessoas. Mas o projeto total pretende levar água a mais de 500 mil pernambucanos, que hoje enfrentam sérios problemas de abastecimento. Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco.
e o São Francisco vai bater no meio do mar. A primeira etapa da adutora do Pajeú vai fazer parte da interligação do Rio São Francisco às bacias do Nordeste Setentrional, o projeto mais ousado executado hoje pelo governo federal. O sistema adutor vai custar R$ 152 milhões. De forma direta, pelo menos 30 localidades serão beneficiadas pela obra, incluindo um município importante no sertão de Pernambuco, Serra Talhada. O nome de batismo é uma alusão à serra que tem talhos da natureza, mas parece ter sido cortada. Um bom local para avistar a serra margeando a paisagem é aqui do açude Cachoeira 2, inaugurado em 1965 pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. A barragem, de 21 milhões de metros cúbicos de capacidade, hoje está com 16 milhões e nos proporciona belas imagens de um espelho d'água reluzente em plena aridez sertaneja. A barragem é cartão postal de Pernambuco, assim como a igreja de Nossa Senhora do Rosário, antiga igreja da Penha, erguida em 1790. Serra Talhada nasceu no entorno do templo, a partir de uma fazenda de criação de gado. A propriedade hoje dá lugar a uma praça. A fazenda da Serra Talhada, quando foi criada, que levava esse nome, foi criada uma fazenda de criar gados, era uma fazenda de criar gados. Então, como começou a convergir para aqui, por ser passagem para o Ceará, para Paraíba, para Bahia, começou a convergir para aqui tropeiros e tangerinos que pernoitavam, acampavam aqui para continuar suas viagens, trazendo tropas de gado, outros mantimentos. E aí faziam um rancho nos currais da fazenda da Serra Talhada, nos currais de Augustino Magalhães. E daí foi se nascendo uma feira. Essa feira foi crescendo, tanto que Serra Talhada tem uma vocação estritamente mercantilista. Serra Talhada é comercial. E foi crescendo e transformou-se, e foi nascendo casinhas, virou um povoado, esse povoado virou vila, a vila progrediu e virou cabeça de comarca, com o nome de Vila Bela, não mais Serra Talhada. E em 1938, o Agamenon Magalhães devolveu o nome de origem e Vila Bela voltou a ser cidade da Serra Talhada. Serra Talhada, de 71 mil habitantes, não tem só vocação comercial. A cidade é o maior polo educacional do sertão do Pajeú, com 26 cursos superiores. E o quarto polo médico de Pernambuco, para onde convergem outros 32 municípios. Mas poucos títulos tornam Serra Talhada tão conhecida quanto os que têm relação com a cultura popular. Quem não sabe que o município é a capital do chachado? E terra natal de Virgulino Ferreira Lampião. Está tudo registrado na Fundação Casa de Cultura de Serra Talhada. Fotos, objetos. Quase todos os museus ligados a cangaço vai mostrar um acervo fotográfico, que é o que existe mais para se mostrar, porque acervo de utensílios são pouquíssimos, estão na mão de pouquíssimas pessoas. Nós temos o prazer e o orgulho de ter os óculos do capitão, um par de óculos do capitão Virgulino, que nos foi doado por um filho de um coiteiro. Esses óculos foram esquecidos por Virgulino na casa do pai dele. De cangaceiros conhecidos, famosos, nós temos também aqui o Bornal de Sabonete, que nos foi doado exatamente pelo volante que matou Sabonete. Ele nos doou isso em 1989, mais ou menos, foi doado à Casa da Cultura, o Bornal de Sabonete. E temos o punhal de Sabino, do cangaceiro Sabino. São dois cangaceiros muito importantes na história do cangaço, no ciclo lampiônico do cangaço. Uma arma fatal, né? Fatal. Esse punhal era usado para sangrar. E chamavam sangrar. Era uma morte que durava, era milésimo de segundo, era fatal, era
aplicar e matar. Devido ao filho famoso em todo o mundo, Serra Talhada tem sua história obrigatoriamente ligada ao cangaço. Não é à toa que a Fundação Casa de Cultura dedica boa parte do seu acervo às lembranças de Lampião e seu bando. Mas Virgulino Ferreira divide espaço com outros fatos e personagens marcantes para a vida da cidade. Seu Tarcísio, que personagens e fatos são esses, além de Lampião? Olha, são diversos. Serra Talhada, na verdade, possui todo um universo de personagens que foram muito importantes, não apenas na história do Brasil, mas na história de Pernambuco. São personagens políticos e outros personagens curiosos, como Misses. Mas, no caso político, eu gostaria de citar, por exemplo, Agamenon Magalhães. Agamenon Magalhães foi professor, jornalista, interventor do Estado, governador do Estado, ministro da Justiça do governo Vargas e ministro do Trabalho. Inclusive é o responsável pela CLT, era um visionário responsável pela CLT, a lei trabalhista que hoje a gente pratica é de autoria do nosso Agamenon Magalhães. Na música nós temos figuras como Arnaud Rodrigues, atualmente. Temos na música e nas artes, temos a Cisão, temos o Batoré no humor, e temos o Moacir Santos, que é um dos percussores da Bossa Nova, que tem tinha na sua lista pupilo, faleceu há pouco tempo, tinha Tom Jobim, tem João Gilberto, pessoas nesse quilate. Serra Talhada é considerada terra bonita. E isso nós pudemos, na década de 70, provar em loco. Nos anos de 1974, 1975, 1976, Serra Talhada emplacou 3 Misses Pernambuco consecutivas. Reza a lenda, inclusive, corre a boca pequena, que de 76 em diante, de 77 em diante, Serra Talhada não mais mandou concorrente a pedido do Diário Associado, porque se outra Serra Talhada ganhasse o título, ia pegar mal por diário, que não sabiam como explicar. A terra das misses, dos letrados, dos artistas e de Lampião, homem que fez chover bala pelo Nordeste, está no circuito das águas da adutora do Pajeú para fazer chover progresso no sertão. Um progresso que espera a população seja breve. Tendo água em casa, água boa, assim sem precisar desse sacrifício de estar com pipa e a gente pegando água, aquele sacrifício que eu espero que melhore. Esse foi o programa Conhecer de hoje. Se você quiser se comunicar conosco, pode mandar uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.